Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula para o técnico em programação de jogos digitais da ETEC professor Adolfo Arruda Mello. Hoje trataremos sobre uma introdução aos navegadores web. Bom, nessa aula faremos uma rápida introdução, falaremos dos tipos, do histórico, do mercado, do funcionamento e das tecnologias referentes aos navegadores web. Bom, o computador em si, quando ele foi inventado, né, ele precisava de um guia para ser utilizado. E esse guia também foi muito importante para a utilização da internet. E a internet, ela promove um acesso a um conteúdo específico. E esse conteúdo acabava sendo preciso ter um recurso, né, que se transformou em um software para que o usuário chegasse até a essa informação, até esse conteúdo que ele precisava, já que pela internet nós temos diversos servidores e diversos tipos de conteúdos e muita quantidade de conteúdo disponível. Então, esse recurso acabou sendo muito importante para a popularização da internet. Bom, mas de que recurso nós estamos falando? Estamos falando dos navegadores web, né? Os navegadores web nada mais é do que uma forma bem simples de se chegar a um dado, a uma informação espalhada pela rede, tá? Cada conteúdo na rede ele vai ter um endereço próprio, que através do navegador nós iremos conseguir buscar esse dado, achar esse dado e trazê-lo até para que a gente utilize, né? Então, o que acontece? Esses conteúdos estão dentro de um servidor e os servidores têm os endereços e esses endereços estão disponíveis e, através do navegador web, é possível chegar até esses endereços. Bom, quais tipos de navegadores que temos? Inicialmente foi desenvolvido o navegador em modo texto, por causa das limitações dos computadores da época e os recursos da internet, da rede de computadores, né? Ao longo do tempo, quando a largura de banda foi aumentando, os recursos de hardware foram melhorando, foi possível inserir ícones, imagens, vídeos para ser transmitido através dos navegadores. Bom, o histórico do navegador, né? Em 1990, o Timothy John Lee, que está aí na imagem, ele acabou fazendo uma padronização, né? Ele renomeou para Nexus, o World Wide Web, que é o famoso WWW, para evitar, né, confusão com a própria denominação da web, ou seja, ele criou esse padrão para as páginas web, para ter o desenvolvimento tanto dos recursos a serem disponibilizados e até mesmo a forma de apresentação, né? Então, através da sua criação, a gente teve, então, uma padronização dentro da questão dos navegadores, né? Com a adoção aí do World Wide Web e essa melhor apresentação dentro dos navegadores web. Bom, a história, então. Em 1993, a NCSA Mosaic foi o primeiro navegador www, né, em World Wide Web. Ele trouxe aí algumas inovações, né, na parte gráfica, como ícones, bookmarks, imagens e uma interface mais atraente. A gente pode ver que ele trazia aqui esses ícones grandes, né? Tem aqui o buscador, né, onde a gente insere o endereço, né, o browser, né, e a apresentação ficou um pouco mais bonita, bem mais próxima do que nós temos hoje. Esse foi o primeiro, considerado o primeiro
navegador em interface, né, mais amigável para o usuário. Em 1994 surge então o Netscape Navigator, né, desenvolvido por Mark Andreessen, através da empresa Netscape Communication Corporation. Podemos ver aqui então, esse navegador ele foi muito popular, tá? Muito mesmo. Se utilizou muito aí na década de 90 até início dos anos 2000. Ele bem leve, ele tinha bom rendimento aí quanto aos recursos das máquinas na época. Utilizava ícones grandes aqui e tinha uma boa disposição das imagens e do conteúdo em si. Em 95, a Microsoft lança o Internet Explorer, o famoso Internet Explorer. E aí começa uma guerra entre a Microsoft e o Netscape, pelo mercado dos navegadores da internet. Então aqui a gente tem um dos primeiros Internet Explorer. Então você vê que é bem parecido com o Netscape. Então ele utilizava, né, ícones, tinha uma interface bem limpa para a época, né? E aí o que acontece? A Microsoft ela já fornecia junto com o Windows esse navegador. Então foi uma das grandes batalhas aí que a gente teve entre os navegadores, né? Então a Microsoft passa a inserir o Internet Explorer no pacote de seu sistema operacional. Como ela já desenvolveu o sistema operacional, então ela já fornecia o Internet Explorer. Nesse caso, a Netscape se sentiu prejudicada e processa a Microsoft por monopólio, ou seja, por ela incluir dentro do pacote do sistema operacional um outro software, e aí isso poderia se configurar como um monopólio, né? Com isso, a Netscape ela perde o domínio do mercado, né? Então a gente pode ver aqui nesse gráfico que até por volta de setembro de 1998, setembro, outubro, a Netscape era a líder de navegadores. Ao mesmo tempo, a gente vê um crescimento do Internet Explorer e passa a ser o líder desde então, principalmente por conta da inserção desse navegador no pacote da Microsoft. Por conta disso, a Netscape lança o Mozilla para tentar superar essa crise aí. Mas, em 1998, por conta dessa forte queda aqui, a Netscape ela é vendida para o grupo AOL, que é adquirida aí em 1998. Bom, em 1996, continuando aí nesse histórico dos navegadores, é lançado o Opera, que é um navegador pequeno, rápido e que foi muito popular com os computadores pessoais, né, pelo fato de que ele consumia menos recursos aí de memória RAM, de processamento das máquinas, por ser bem pequeno e rápido e uma interface bem limpa, né? A gente pode ver aqui que ele tem uma interface bem limpa. 2003, né, já no século 21 aí, a Apple lança o Safari, né? E ele vira, né, padrão do Mac, dos sistemas operacionais aí da Apple. Então a gente pode ver que também utiliza ícones, né, como os anteriores. Bom, depois, em 2004, é lançado o Firefox,
que é uma versão mais simplificada do Mozilla. Ele traz aí algumas inovações importantes, né? Porque ele é gratuito e principalmente de código aberto, né? E também uma grande importância acabou sendo a navegação por abas, né? Antes desse navegador, nós abríamos muitos browsers, estávamos, né, pesquisando lá muita coisa, então a gente ficava com muitos browsers abertos embaixo, né? Então, por conta disso, essa possibilidade de navegação por abas foi muito revolucionário para a época. Bom, em 2008 surge o Chrome, né, que se torna aí o grande líder do mercado. É um navegador bem seguro, rápido, estável, né, e ele foi, né, projetado do zero, né, e o que ele traz principalmente de inovação é o processamento paralelo, né? Então, o que acontece? Ele pegou o que tinha de melhor lá no Firefox, que eram essas abas, e acrescentou o processamento, né, paralelo. Significa o quê? Se a máquina tem 4 núcleos, então cada abinha que você abre aqui vai rodar em um núcleo. Isso melhorou o processamento. Então, por conta de sua rapidez, né, porque ganhou em performance, que o Chrome acabou sendo líder aí do mercado. Então, foi uma das grandes vantagens apresentadas aí pelo navegador Chrome, né? Isso, claro, acompanhando a tendência dos processadores da época, que acabavam sendo desenvolvidos com vários núcleos, né? Então, foi uma sacada muito importante do grupo Google, né, para desenvolver esse navegador que se tornou bem rápido e eficiente. Bom, aqui nós temos o histórico aí, né, do mercado de navegadores. Então, em 2016, a gente vê o seguinte, que o Chrome em azul já era muito vendido no início, vendido não, né? Baixado no início de 2016. A partir de março de 2016, ele passa o Internet Explorer, né? Que fica em franca decadência. E o Firefox apresenta aí, se apresenta em terceiro, né? Colocado aí em todo o ano de 2016. Aqui até junho de 2017, o que acontece? O Chrome ele consolidou aí a sua liderança, chegando próximo aí de 60%. O Internet Explorer continua sua queda e o Firefox se aproxima, né, cada vez mais do Internet Explorer. Aqui o resumo de fevereiro de 2019, o Chrome já está aí acima de 60%. O que acontece? Enquanto isso, a Microsoft lança o Edge, né? O navegador Edge, e ele não emplaca bem, e continua ainda a disputa entre o Internet Explorer e o Firefox aí pela segunda posição. Agora, até julho de 2020, bem atual esse daqui, a gente tem o Chrome como líder absoluto, chegando a perto de 70%, então aqui a gente tem os percentuais, então ele chegou aí a 68,81%, e o Firefox passou os navegadores da Microsoft, né, com 7,83%, se consolidou aí na segunda posição. Já o Edge em 7,04% e o Explorer 5,87% e o Safari 3,71%. Então esse é o panorama que nós temos hoje dos navegadores web
até julho de 2020, que é o último dado. Bom, como que os navegadores funcionam? Então, ele nada mais é do que um software que nos traz aí documentos. Então, esses documentos eles são apresentados através de um formato web, né, que a gente chama de página web, web pages em inglês. Para isso, eles utilizam a linguagem de marcação chamada HTML, que é um documento que utiliza links para acessar outros documentos. Então, o que acontece? O HTML é uma linguagem de marcação que é lida pelos navegadores, ok? Bom, nesse sentido, é utilizada então a arquitetura cliente-servidor, que eu expliquei na última aula, basicamente. Então, a gente tem o que aqui? Um usuário que utiliza o computador e está utilizando o browser, né? Então, ele faz o que? Ele clica em um link do browser ou ele digita o endereço que ele quer acessar, né? O browser, então, vai fazer uma solicitação ao servidor, né? Então, está aqui, ó, a URL, né? Que é a localização uniforme de recursos. Quando a gente digita www.etec.sp.com.br, nós estamos solicitando ao servidor o envio dessa página web para o nosso browser, né? Então, o browser vai pegar, formatar essa solicitação e faz o envio da solicitação ao servidor, onde está aquela página que nós desejamos. O servidor ele vai encontrar essa página para o usuário e vai utilizar aí o TCP, que é um protocolo de transporte, para transportar essa página para quem solicitou. E como que o servidor ele é identificado? Através do IP. Toda máquina na rede tem um endereço, e esse endereço a gente chama de IP, que é o Internet Protocol, ou seja, protocolo da internet. Uma série de números que todas as máquinas têm, o servidor também. Então, ele é localizado através do IP e transfere essa página através do TCP. Bom, e o servidor ele vai formatar essa resposta e enviar para o browser, manda de volta para o browser, utilizando um protocolo de envio, que é o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, é o protocolo de transferência de hipertexto, tá? Hipertexto aqui falando em HTML, ok? Então, o que acontece? O servidor manda de volta para quem solicitou. E o browser ele vai resgatar esse HTML, ele pega esse HTML, compila e transforma em um visual próprio para o usuário. Tá? Então, é dessa forma que nós temos a arquitetura cliente-servidor, utilizando os recursos para fazer a solicitação de um dado e retornar esse dado para o usuário, ok? Bom, algumas tecnologias então, como eu falei, a gente tem a principal delas que é o HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto, Hypertext Markup Language, ou seja, é uma linguagem utilizada para construir páginas web. Então aqui nós temos um exemplo, né? Ela utiliza tags, né, que são de marcação, e cada uma dessas tags vão ter alguma utilidade, tem uma utilidade, né? Por exemplo, o head é, né, o cabeçalho, o body é o que realmente vai aparecer na página web, tá? Então, todos esses detalhes nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula. Então, vamos começar a desenvolver essas páginas web através do HTML.
Como eu falei, né, consiste de rótulos que marcam trechos e blocos de textos a serem utilizados pelo navegador para formatar o documento e apresentá-lo na tela. Então, é como se fossem instruções dadas em rótulos, né, para que os navegadores leiam esse dado e mostre uma disposição específica para o usuário, ok? Então, o HTML ele é muito importante, porque foi através dele que as páginas web ficaram mais populares, mais fáceis de se entender e principalmente intuitivas, né? Então, muitas dessas possibilidades acabam levando a essa facilidade de utilização dos navegadores web por causa das tecnologias empregadas. Bom, o RSS, que né, permite àqueles desenvolvedores dos sites para divulgar né, notícias ou né, novidades do seu site, isso dentro como um recurso para informar né, melhor os usuários, e o CSS, que é uma folha de estilo em né, cascata, Cascade Style Sheets, ou seja, uma linguagem de estilo, que é utilizada para definir como vai ser apresentado o HTML, a linguagem de marcação. Então, né, por exemplo, definido cor de fundo, cor da fonte, margem, borda, imagem de fundo, o tipo da fonte, para todas as tags que você queira criar um estilo próprio, né, por exemplo. Então, isso tem a utilização do CSS traz muitas vantagens, principalmente pelo fato de você separar o conteúdo da página web, que é o HTML, do estilo, né, da formatação, que aí é o CSS. Então nós vamos ver isso. Isso é muito bom para quê? Para quando você vai dar manutenção no site. Por exemplo, eu quero mudar agora a cor de todos os tópicos, todos os botões, agora eu quero que seja vermelho. Antes era azul, agora eu quero que eles sejam vermelhos. No site inteiro. Bom, você não precisa ir lá no HTML e ir botão por botão e mudar a cor. Você vai direto no CSS e muda o estilo, a cor que está no estilo dos botões. E pronto, mudou ali, já muda de uma só vez no HTML, na página inteira. Então, isso é muito importante. É uma tecnologia super importante para o desenvolvimento. E, por último, os Java Applets, que são aplicativos né, que servem de base para JVM, que é Java Virtual Machine, para interpretar os bytecodes, né? Esses bytecodes é como o navegador ele interpreta, ele entende o que vem do servidor, né? Então é muito interessante esses Java Applets porque ele adiciona interatividade a essas aplicações web que não são facilmente geradas no HTML puro, né? Mas se bem que agora com o HTML5 ele já tem essa possibilidade de você promover algum tipo de interatividade ali nas páginas web, mas mais aprofundados são os Java Applet. E os cookies, né? Os cookies, acho que vocês já viram alguma coisa sobre isso. Muitas páginas web elas utilizam principalmente para armazenar preferências dos usuários e possibilitar que se mostrem propaganda, outros tipos de pesquisa específica, levando em conta o que o usuário pesquisou anteriormente. Então, os cookies eles acabam sendo utilizados principalmente para guardar informações das próprias páginas web no computador do cliente. Então, é muito importante isso daí, e as
empresas utilizam muito esses cookies, né? Por exemplo, você talvez já passou por uma experiência de pesquisei bicicleta para comprar, preço de bicicleta no Google, né? Ah, quero comprar uma bicicleta, foi lá e pesquisou. Mas não comprou, né? Ficou lá. Aí depois de 2, 3 dias você liga de novo no computador e todas as propagandinhas é de bicicleta. Aí você, poxa vida, como que ele sabe que eu queria comprar uma bicicleta? Porque essa sua busca ficou guardada como cookie no seu computador. Então, quando as páginas web abrem, sobem, elas vão rapidamente lá nos arquivos temporários, pega os cookies, a preferência dele é essa, então mostra as propagandas referentes a isso. Então, os cookies são utilizados para isso, para armazenar esses dados e mexer um pouco aí com a configuração de apresentação das páginas web para cada usuário, ok? Pessoal, então é isso, essa foi a nossa aula de hoje, foi uma rápida introdução aí aos navegadores web. Espero que vocês possam ter aprendido e até a próxima aula. Obrigado, abraço a todos.